novamente nessa ocasião, não sem ter feito alguns desafetos e mesmo alguns inimigos, na formulação da proposta de autonomia universitária, apresentada depois como emenda constitucional ao Congresso Nacional. Alguns anos mais tarde, já no governo do professor Fernando Henrique Cardoso, quando o ministro da Educação era o professor Paulo Renato de Souza, ela ocupou, entre 1995 e 1997, a Secretaria de Políticas Educacionais e outra vez se empenhou completamente em tarefas como a reformulação do Conselho Nacional de Educação e a renovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em todas essas ocasiões, a nossa querida Eunice se envolveu e se empenhou com grande dedicação e paixão em suas missões, e por vezes de forma tão aguerrida, embora orientada pelas exigências, por um lado, da natureza republicana que devem ter as políticas públicas de educação, e por outro, das próprias exigências da vida democrática, que não aceita intolerâncias nem pode se submeter aos vícios de certos corporativismos que voltam as suas costas para o interesse público, que isso acabou lhe granjeando, vez por outra, algumas críticas ácidas. Eu não creio que cometo nenhum excesso em chamar a atenção para a enorme coragem e senso de retidão moral com que ela fez tudo isso, enfrentando e debatendo criticamente temas de grande interesse público em que pesa a sua natureza controversa. Talvez um dos melhores exemplos disso tenha sido a decisão da Eunice de enfrentar a questão das cotas para facilitar o ingresso de afrodescendentes nas universidades brasileiras. O tema é muito controverso e foi inspirado na experiência norte-americana. Desde as suas primeiras intervenções públicas, Eunice reconheceu claramente que ele teve o mérito de colocar em debate a gravíssima questão da discriminação racial e da desigualdade educacional que afetam a sociedade brasileira. Para quem condena o racismo como ela, era difícil se opor a uma ação afirmativa que tem por objetivo corrigir uma desigualdade tão evidente, especialmente por ela saber que a educação é um fator que influi decisivamente nas perspectivas de participação social dos indivíduos às posições melhor remuneradas do mercado de trabalho. Mas ela viu, desde logo, que a proposta das cotas envolvia aspectos negativos importantes que precisavam ser trazidos para o debate público, em que pese o risco de controvérsias e de incompreensões. Em um importante artigo publicado na revista Estudos do SEBRAP, ela mostrou como a proposta se referia a uma das consequências da discriminação racial e da desigualdade educacional, sem atacar as causas do problema. Ela argumentou, então, que a proposta das cotas tinha um pecado de origem e que consistia em estabelecer categorias separadas com base em critérios de características raciais que, no entanto, resultam em um novo tipo de segregação entre os segmentos populacionais envolvidos. Ela mostrou que a política de cotas poderia criar um precedente perigoso para a luta contra o racismo, que na mobilização e nos fóruns internacionais nega a validade científica da utilização de critérios dessa natureza para afirmar direitos das pessoas. A ciência moderna, escreveu ela, tem demonstrado ser falsa a noção de que existem diferenças genéticas quanto à capacidade cognitiva das diferentes raças. O próprio conceito de raça humana, lembrou, é raramente utilizado cientificamente porque não existe, geneticamente falando, raças isoladas e uniformes. A raça é uma criação social discriminatória e não uma classificação científica. E é por isso que a Declaração dos Direitos Humanos consagra o princípio da igualdade de todos perante a lei e condena todas as formas de discriminação e de racismo, como, aliás, também o faz a Constituição brasileira. Com base nessas premissas, Eunice mostrou como a solução das cotas implicava em uma escolha equivocada, incapaz de resolver o problema que se propunha enfrentar, mas tendente, na verdade, a criar uma nova modalidade de discriminação. Essa tomada de posição visava aprofundar o debate, contribuir para o debate, mas é claro que suscitou críticas e controvérsia que a Eunice, aliás, enfrentou com uma enorme tranquilidade. Em todo caso,
Em contraposição àquela proposta, Eunice apontou para a necessidade de adoção de um conjunto de alternativas que se destinavam a enfrentar as causas do problema. Suas recomendações envolveram, por um lado, medidas destinadas a universalizar o acesso e a melhorar a qualidade do ensino nas escolas públicas, e, por outro, aumentar a interação entre universidades como a USP e o ensino médio, com a criação de cursos pré-universitários voltados a qualificar a população de baixa renda e os afrodescendentes para enfrentar os exames vestibulares das universidades públicas. Mas ela também instou a Universidade de São Paulo, a todos nós, portanto, a se preocupar em formar professores e profissionais em geral que sejam capazes de enfrentar em seus meios de atuação o preconceito e o racismo. Pois bem, é para essa qualidade de atuar e de se envolver com os temas de interesse público da nossa homenageada que eu quis chamar a atenção. Eu não creio que precise insistir em que há responsabilidade nessa modalidade de compaixão que a Eunice nos apontou. E é por isso que nós acreditamos, nós do NUPES, que nós temos muitas razões para estar hoje homenageando a Eunice. Eunice, em nome de todos os meus colegas do NUPES, eu quero agradecê-lhe, e meus colegas da universidade, eu quero agradecê-lhe e dizer muito obrigado pelo seu exemplo e por nos impulsionar em nossas atividades acadêmicas a ir mais longe e olhar para o que ainda não conhecemos. Eu acho que é positivo, é bom dizer que isso nos faz crescer e nos torna seres humanos melhores. Muito obrigado. Meus caros colegas e amigos, queria em primeiro lugar dizer que esta homenagem, ao mesmo tempo que me comove muito, também me constrange, porque as pessoas pensam da minha vida toda uma visão extremamente positiva, e eu tenho o senso de autocrítica para ver que não é que eu não tenha feito essas coisas, mas tem muita coisa que eu fiz que não valeu para nada também. Então, não é esta visão assim heróica da minha vida me constrange um pouco. E a segunda, não é uma coisa que me deixou extremamente angustiado essa semana inteira. Mas é que, digamos, numa homenagem desse porte, não é, com a qualidade desse público, e com tantas coisas positivas que foram ditas em relação a mim, eu me sentia na obrigação de fazer uma palestra extremamente inteligente. Bom, isso é uma responsabilidade que me inibe, sabe? Eu não sei, assim, ser inteligente por imposição, né? Hoje você seja inteligente. Então, isso me deixou extremamente preocupada durante toda essa semana. Eu não gosto muito de falar também sobre a minha vida, mas eu gosto de falar, digamos, sobre os problemas com os quais eu lidei. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque os problemas não desapareceram, não é? Nós ainda temos que tratá-los, não é? Eu não os esgotei de modo nenhum, de modo que, então, levantar novamente problemas que para mim foram importantes é uma oportunidade que eu quero aproveitar. Agora, a outra dificuldade foi porque eu vivi muito. Todo mundo que vive muito faz muita coisa, não é? Quanto mais a gente vive, mais aumenta o currículo, né? O currículo a gente começa desse tamanho, depois tem um negócio desse tamanho. Você faz conferência, você viaja, você faz isso, você faz aquilo. Vai ficando, não é, uma vida extremamente cheia. E não só por virtude, não é? Mas inclusive por esse fator temporal, que a gente vai fazendo coisas diferentes. E além de eu ter feito coisas diferentes, né, eu mudei muito de orientações. Então, sobre o que é que eu vou falar? Sobre a antropologia, que é, na verdade, a minha primeira paixão, eu já falei bastante por ocasião, não é, do lançamento do livro A Dinâmica da Cultura, na qual, na verdade, eu revejo a minha experiência na área de antropologia. Então, ela já está, pelo menos, publicada. Nunca escrevi nada sobre, na verdade, a minha trajetória nas outras áreas.
E essa trajetória, digamos, que está naquele livro, não é alguma coisa que eu preciso reconhecer que não é a minha trajetória exclusiva. Eu sempre trabalhei em conjunto. Então, aquilo, na verdade, é uma coisa que foi feita por mim e Ruth Cardoso. Minha carreira na antropologia é uma carreira extremamente ligada à da Ruth Cardoso, não é? E porque sempre acreditamos, nós ambas, na natureza do trabalho coletivo, que o trabalho intelectual é essencialmente um trabalho coletivo. Depois a gente reivindica a autoria daqui para lá, não é? Mas, na verdade, você se baseia em pensamento dos outros, você aprende arguindo contra os outros. Então, disso eu, na verdade, até que me orgulho, viu? De ter sempre trabalhado em conjunto. E depois, digamos, foi a mesma coisa quando passamos para a ciência política. Eu digo que a experiência interdisciplinar é uma experiência extremamente enriquecedora. Eu acho que a minha oportunidade de trabalhar durante diversos anos como antropólogo residente na ciência política, não é? Me ensinou muitas coisas. E, inclusive, ela supriu deficiências sérias da minha formação, que hoje me preocupam muito em relação a como formar o cientista social. Uma das coisas mais importantes que eu fiz, porque naquele tempo você chegava na universidade e te dava as coisas para fazer porque precisava, né? A gente não... eu dei um curso sobre a formação do Estado moderno. Você veja, não é que irresponsabilidade. Mas eu estudei para danar, não é, a formação do Estado moderno, não é, e trouxe, inclusive, algumas ideias da antropologia para botar lá dentro. E esse tipo de trabalho, não é, da natureza do Estado e da natureza do poder, para mim foi uma coisa extremamente importante, não só para lidar com os movimentos sociais, e inclusive indígenas, etc., não é, mas como para me posicionar, não é, frente ao problema que representou uma mudança radical na minha carreira, que foi quando eu passei para a questão da educação. Então, eu acho que a educação, falar sobre a educação, especialmente sobre a universidade, é uma coisa mais apropriada hoje, mesmo porque essa homenagem foi planejada pelo NUPS. E onde também eu acho que eu tive uma atuação importante, e especialmente coletiva. O NUPS, não é? Até que eu tive a ideia de criar o NUPS, mas a alma do NUPS, verdadeira, foi o Simon Schwarzman. Então, o que eu aprendi muito com o Simon, não é? E o Simon era uma figura-chave, porque ele veio para o NUPS por uma iniciativa do professor Gutenberg, que aqui está, para criar um núcleo de análise sobre ensino superior com peso acadêmico, e veio do Rio, e ele trouxe, na verdade, uma enorme experiência de trabalho nesse campo, e inclusive uma experiência internacional. Eu não conhecia ninguém naquele momento que tivesse trabalhado com a questão do ensino superior, dentro de um contexto nacional extremamente amplo, em colaboração com outros centros de pesquisa. E eu queria dizer um pouquinho, alguma coisa, acho que seria apropriado, sobre a questão da fundação do NUPS, que foi bastante interessante, não é? Porque eu não comecei com a educação, eu comecei a entrar na questão da educação através do problema da universidade. E foi... que ano que morreu o Herzog? 75, né? 75, Pois é, começou o meu problema com a universidade. É verdade que eu tinha acompanhado, não é, com uma visão bastante crítica, todo o movimento estudantil. Cheguei a participar, não é, de vigílias da universidade. Entrei naquela loucura que foi, sem acreditar, não é, que os estudantes pudessem ganhar. Eu realmente entrei convencida que era como os movimentos camponeses na Idade Média, né? Estavam todos destinados a fracassarem, não é, que aquilo não ia dar certo, porque eu tinha trabalhado com a população das periferias urbanas, eu tinha absoluta certeza, não é? Eu conhecia bastante bem a classe média, que ninguém ia sair na rua acompanhando os estudantes como eles esperavam. Eles levantavam a bandeira, eles iam fazer, até um papel picado se jogou, não é? Mas as propostas, na minha opinião, eram irrealizáveis. A minha adesão, portanto, foi uma adesão de simpatia política por uma tentativa de mudança, muito mais de uma crença aprofundada que aquilo ia funcionar. E além de que participei também, não é, dos célebres cursos paritários.
que antecederam, não é, a reforma de 68. Não é? Então,